Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos, e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. Aqui não tem conjecturas lúdicas, aqui não tem sofismas, achismos de propriedade, aqui não tem nada disso. Aqui é uma exegese racional. E hoje eu voltarei a falar sobre Zacarias, filho de Baraquias, que foi citado por Jesus Cristo lá no Evangelho de São Mateus e também no Evangelho de São Lucas, tá? E esse Zacarias que morreu entre o santuário e o altar do templo de Jerusalém. Eu falei no último vídeo refutando o teólogo Iago Martins, né? Aquele pastor que sabe tudo, né? Ele sabe tudo porque ele usa os artigos de Lucas Banzoli, então ele sabe tudo, né? Ele se utiliza dos artigos do maior teólogo do mundo, Lucas Banzoli. Mas, segundo ele, esse Zacarias, filho de Baraquias, que morreu entre o santuário e o altar do templo, se trata de Zacarias, filho de Joiada, e não de Baraquias. Olha só, ele mudou o nome do pai desse Zacarias, conjecturando, né, inventando alguns achismos de propriedade para tentar satisfazer, né, o seu sofisma, o seu embuste, tentando defender o famoso cânon farisaico, aquele cânon demoníaco, né? Porque um cânon farisaico é um cânon demoníaco, tá? E é esse cânon demoníaco que infelizmente faz parte da ferrada por Almeida, tá bom? Mas eu já expliquei que não tem nada a ver com cânon. Quando Jesus Cristo fala da morte de Abel o justo até Zacarias, filho de Baraquias, ele não estava se referindo a um cânon, e sim aos mártires do Antigo Testamento até o fim daquela era, ou seja, o fim do templo de Jerusalém, o fim da cidade, né, até a grande tribulação, tá? Eu vou explicar o porquê esse Zacarias, gente, filho de Baraquias, não é o filho de Joiada, lá do livro de Crônicas, não é o filho de Joiada, ou Joiada ou Josada, né, tem, dependendo da tradução, tá? Porque o filho de Josada, né, ou de Joiada, esse filho não era filho de Baraquias. Não tem nenhuma menção dele como filho de Baraquias. E ele não morreu exatamente entre o santuário e o altar do templo, tá? Que seria o meio ali do templo. Ele morreu no pátio do templo. O pátio é aquele local que dá para o lado de fora do templo, tá? Ele morreu apedrejado, foi sendo jogado para fora do templo, tá? E não morreu naquele local que Jesus Cristo mencionou, tá bom? E eu falei no último vídeo, refutando o Iago Martins, que esse Zacarias é um Zacarias que viveu na época de Jesus Cristo e viveu na época daqueles fariseus e daquela geração. E ele foi morto por aquela geração antes da derrubada do templo. Aí o cabra fala assim, mas Jesus Cristo, ele falou que esse Zacarias foi morto e não que ele iria ser morto. Eu já expliquei, é muito normal isso quando se faz uma profecia, uma revelação, usando, né, conjugando o verbo no passado. Eu já mostrei ali, por exemplo, quando diz um filho nos foi dado, e estava se referindo a Jesus Cristo que iria nascer séculos depois. É normal isso. Jesus Cristo estava jogando nas costas daqueles fariseus e daquela geração os crimes que eles iriam cometer. Jesus Cristo já estava condenando aquela geração pelos crimes, né, dos antepassados, dos pais, e também dos crimes que eles iriam cometer. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo por que esse Zacarias jamais poderia ser um Zacarias, né, do Antigo Testamento, dos livros do Antigo Testamento, tá? Jamais poderia ser, porque Jesus estaria se contradizendo, tá bom? Antes de mais nada, se inscreva no canal, gente, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, por favor, compartilhe os vídeos, faça todo o combo,
Só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos aí na plataforma do YouTube. O YouTube não ajuda os canais católicos, muito menos o meu, porque além de falar a respeito do catolicismo, eu acabo falando um pouco de política e o YouTube não gosta muito disso, tá bom? O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Se você puder contribuir financeiramente com o meu canal, eu agradeço de coração. Se você não puder, eu agradeço da mesma forma. Deixa o like maroto lá, já tá de bom tamanho. Dá essa moralzinha pro canal, por favor. Tem também o link do PayPal e também o clube de membros do canal, tá? Aqui do lado tem o QR Code. Se você quiser fazer uma doação única, só mira o celular e faz uma doação, também tá ajudando bastante, tá? E se você quiser fazer uma doação e também se tornar membro do canal, à vontade. Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, gente. Tem também a minha página lá no Facebook, tem o meu novo blog que eu não vou mais divulgar aqui porque eu estou fazendo uma transferência de host. Aliás, está muito complicado para manter o blog ativo e o canal também. Todo mundo sabe aí que eu tenho alguns compromissos, né, que não faz parte aqui do canal do YouTube, está sobrando muito pouco tempo, então peço para que as pessoas tenham paciência, porque eu não vivo do YouTube, tá, gente? Tem também o Twitter e também o Instagram, que eu não uso muito, tá? O Twitter eu uso lá para divulgar um pouco o canal, mas eu não gosto muito porque ela é só política, né, no Twitter, tá bom, gente? Deixa eu mudar a cena. Preste atenção. Eu irei voltar novamente ao texto de Zacarias, principalmente aqui ao texto do Evangelho de São Mateus, o texto que eu usei aquele dia, né? Além do Evangelho de São Lucas. Mas o Evangelho de São Lucas, ele na verdade é muito subjetivo, porque ele não cita o pai desse Zacarias. Então, só cita o Zacarias que morreu entre, né, o santuário e o altar do templo. Só cita, não cita o pai. Aqui o Evangelho de São Mateus, ele cita o pai desse Zacarias e fala que é Baraquias. Baraquias, gente, no Antigo Testamento principalmente, era um nome muito comum. E ele tem uma variação, porque Baruque é uma abreviação de Baraquias. Olha que interessante isso, tá? Então, quando você vê Baruque, é o mesmo nome, Baraquias, a mesma coisa de Jonathan e Natan. É o mesmo nome, é só uma abreviação do nome. É como aqui no português, por exemplo, José chama de Zé, né? Antônio de Tonho. É a mesma coisa aqui. Cristiano, Cris. É a mesma coisa, tá, gente? Na época de Jesus Cristo, lá no hebraico, também tinha isso, tá? Aliás, acho que em todos os idiomas tem, né, essa questão da abreviação do nome, tá bom? Então vamos para o Evangelho de São Mateus e o pior de tudo, gente, quando o protestante não tem refutação, a culpa é do copista. O cabra que escreveu ou copiou o texto. Ah, mas a culpa foi de quem copiou o texto. Cara, pelo amor de Deus, então quem foi esse cabra? Fala o nome dele, né? Quem errou? Então tem algo errado na Bíblia Sagrada. Nós temos várias versões da Bíblia, principalmente da Ferrada por Almeida. Tem Ferrada por Almeida para todo gosto. E todas as versões estão erradas, ninguém tratou de corrigir, né? Filho de Baraquias. Gente, esse Zacarias é filho de Baraquias. Pronto, foi isso que Jesus Cristo falou. Não interessa se São Lucas não mencionou o pai. São Mateus mencionou. É Zacarias, filho de Baraquias. Zacarias era um nome muito comum. Zacarias é como se fosse João aqui, Antônio, no Brasil, né? Várias pessoas, né, tinham esse nome, Zacarias, e era comum. Um Baraquias era muito comum. Baraquias homenagear o profeta menor, dando o nome do filho de Zacarias. Era muito comum na época. Então por isso que você pode encontrar sim outros Zacarias que o pai se chamava Baraquias. Só que o filho de Joiada ou Josada não era o filho de Baraquias. Então pode descartar o livro de Crônicas. Não é aquele Zacarias do livro de Crônicas. Descarta. Tá? Não tem como alguém ter errado algo dessa maneira. O Zacarias, o filho de Crônicas, era uma história muito conhecida na época. Ninguém iria errar o nome desse Zacarias, colocando um pai fictício. Não tem como isso ter acontecido, tá, gente? Mas eu vou mostrar aqui o porquê esse Zacarias não pode fazer parte de alguns Zacarias dos livros do Antigo Testamento. Ele tem que ser um Zacarias que pelo menos viveu naquela geração, tá? Vamos fazer uma exegese de novo no texto. O texto começa aqui.
Jesus Cristo, né, fazendo uma crítica àquela geração, principalmente aos fariseus e os escribas, tá? Mas ele não estava apenas criticando os fariseus e os escribas, ele estava criticando toda a geração. Ele apenas mencionou aqui fariseus e escribas porque era a elite religiosa quem mandava praticamente na questão religiosa ali em Israel. E ele vai dizer: ai de vós, novamente, gente, olha, analise o texto. Como eu falei, quando você vai fazer uma exegese, não fica apenas lendo. Faça uma maquete, gente, vai construindo a situação, vai construindo. Ah, vai falar do Templo de Jerusalém. Vai no Google ali, né? Pega uma imagem, um desenho de como era o Templo de Jerusalém, vai lendo e analisando como era o Templo de Jerusalém. Pega uma maquete mesmo, você encontra isso na internet de como era Israel na época de Jesus Cristo, um mapa de Israel, como era Jerusalém, o que era a cidade murada, o que não era a cidade murada, né? Por que tinha essa cidade murada na época? Faça isso, senão você não consegue ter um entendimento, gente. Você fala assim, o átrio de fora do templo. O que era o átrio de fora do templo se você não tem aquela imagem na tua cabeça, tá? Eu sei que o protestante não gosta muito de imagem, né? Então fica difícil. Mas para o católico não é tão complicado assim. Então ele fala assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Então ele está fazendo uma crítica, chamando aquela geração de hipócrita, né? Por que ele fez isso? Por que ele estava criticando, né? Ele fala assim, ó, edificais sepulcros aos profetas, adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos como eles no sangue dos profetas. Presta atenção, então, aqueles fariseus, os escribas, junto daquela geração, eles iam até, né, os monumentos ali, né, dos profetas, dos justos, né, e ficavam ali prestando honra àqueles profetas, aqueles justos. E era uma hipocrisia, porque os pais deles mataram aqueles profetas, entende? Essa é a crítica de Jesus Cristo. Gente, vocês estão aqui, né, prestando honra para esses profetas, né, enfeitando aqui os monumentos desses profetas. Foram seus pais que mataram esses profetas. Tá? E olha que Jesus Cristo, ele não está exatamente jogando a culpa naquela geração por causa dos pais. Não existe maldição hereditária, mas principalmente agora no Novo Testamento, não existe maldição hereditária. Mas Jesus Cristo vai dizer o porquê aquela geração iria pagar por isso. Tá? Ele vai dizer, não, vocês irão pagar sim pela morte desses profetas, mas eu vou explicar o porquê. Não é simplesmente porque seus pais mataram. E aí, né, ele fala, vocês são hipócritas. Por que vocês são hipócritas? Ele diz assim, ó, testemunhais assim, olha só, contra vós mesmos, que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Ou seja, está confirmando ali que eles são os filhos, né, daqueles que mataram os profetas e os justos também. E aqui é o X da questão. Por que Jesus Cristo fala isso aqui, ó? Acabai, pois, de encher a medida de vossos pais. Então Jesus Cristo já está colocando nas costas daqueles fariseus, escribas e também aquela geração, porque, gente, ele não está se dirigindo apenas aos fariseus e os escribas aqui nesse contexto, tá? Tinha toda uma geração ali. Ele fala de fariseus e escribas porque ali era a elite, né? A elite que comandava, tá? Mas todos pagaram pelos crimes que cometeram. Mas por que eles encheram assim a medida dos pais? Aí você fica pensando, por que Jesus Cristo fala isso, né? Por que esses fariseus, os escribas, né? Os zelotas... Entenda uma coisa também, tá, gente? Zelota era uma seita, tá? E de revolucionários. Só que não era uma seita uma seita unida em si, e que eles não se misturavam com outras seitas. Pelo contrário, os zelotas, eles se misturavam em todas as seitas naquela época. Por exemplo, tinha fariseu que era zelota.
Tinha escriba que era zelota, tinha discípulo de Cristo que era zelota, tinha apóstolo que era zelota. Então não era algo fechado entre eles, não. Eles se espalhavam por todas as seitas que existiam na época, tá? Tanto que tem pessoas que falam que João Batista era zelota. Eu creio que não, né? Mas enfim, então assim, não era algum partido apenas fechado, não. Não, pelo contrário, eles se misturavam mesmo, tá? Então tinha fariseu que era zelota, como eu falei, tinha saduceu que era zelota, tinha essênio que era zelota, tinha apóstolo que era zelota, Simão era zelota, Judas Iscariotes era zelota, o Tomé também, se não estou enganado, também era zelota, tá? Só para entender, é o que eu estou falando, gente, quando você vai ler, né, um texto bíblico, faz aquela maquete, tá? Da situação da época, vai colocando as coisas ali no lugar. Mas voltando aqui, né, vamos pensar assim, por que Jesus Cristo fala para aquela geração ali, né, que eles ali, né, acabai pois de encher a medida dos vossos pais, só porque os pais mataram os profetas? Não, eles cometeram alguns crimes, né, que iria, né, acarretar nisso daqui que Jesus Cristo falou. Mas Jesus Cristo vai explicar o porquê. Ele vai falar assim, ó, serpentes, raça de víboras, como escapareis do castigo do inferno? E agora ele vai explicar o porquê eles encheram a medida dos pais. Não foi por crimes que eles cometeram exatamente, tá? Foi por crimes que eles iriam cometer no futuro. Entenda, quando Jesus Cristo fala assim, ó, vocês encheram a medida de vossos pais, se tornaram como seus pais. Aqueles fariseus, aqueles escribas, né, aquelas pessoas da época, eles não entenderam, com certeza eles não entenderam. Por quê? Jesus Cristo estava se referindo e jogando nas costas deles crimes que eles iriam cometer. Tanto que lá no capítulo 24, é continuação desse capítulo 23, quando fala da destruição do templo de Jerusalém, né, e do sítio de Jerusalém, é continuação disso aqui, gente. E Jesus Cristo fala desses crimes, perseguição aos apóstolos, eles iriam matar os apóstolos, eles iriam perseguir, levar para as sinagogas, entregar para os pagãos, né? Tá lá no capítulo 24 explicando exatamente isso aqui. E aí Jesus Cristo fala assim, ó, vede, olha como ele fala no futuro, a conjugação verbal agora vai para o futuro, tá? Então ele fala daquilo que os pais cometeram, ele separa, Jesus Cristo consegue separar no texto, olha, esses são os crimes dos seus pais, tá? Agora, esses aqui são os seus crimes, os crimes dessa geração. Ele conjuga o verbo futuro, olha aqui, vede, eu vos envio profetas, sábios, doutores. Matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas. Tá aqui. Lá em Mateus 24, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que os discípulos iriam ser perseguidos pela sinagoga. Seriam mortos pela sinagoga. Jesus Cristo fala isso daí, né? Tá aqui. Veja como... Deixa eu voltar aqui. O texto que eu mexi. Pronto. Veja como Jesus Cristo conjuga o verbo no futuro. Porque ele estava se referindo a ele também. Ele já estava, né, condenando aquela geração por aquilo que eles iriam cometer. Tanto que ele fala, crucificareis uns. Está falando dele. Um crime que aquela geração iria cometer. Por isso que eles encheram a medida dos pais. Se tornaram como, né, os pais, tá bom? E aí entra a questão, por que esse Zacarias não pode fazer parte dos livros do Antigo Testamento de maneira nenhuma, viu, Iago Martins? Aprenda a fazer uma exegese, viu, Lucas Vanzoli? Entenda o porquê não, esse Zacarias, por mais que Jesus Cristo usa, né, esse trocadilho, eu posso dizer assim, dizendo que vós matastes, né, como se aquilo já tivesse acontecido, ele não pode ser um Zacarias do Antigo Testamento. Por causa disso aqui. Jesus Cristo estava falando daquilo que eles iriam fazer,
dos crimes que eles iriam cometer no futuro. Eles já estavam sendo condenados pelos crimes do futuro, né? Daquela geração, tá bom? Fica tudo naquela geração, gente. Ou seja, a crucificação do próprio Cristo, a perseguição apostólica, a chacina que foi feita em Israel, né, contra os apóstolos e discípulos na época de Herodes, Agripa I. Jesus Cristo já estava colocando tudo ali, ó, nas costas daquela geração, falando: vocês vão cometer tudo isso aqui, por isso que eu estou condenando, tá? E aí ele fala assim, ó: persegui-los eis de cidade em cidade, para que caia sobre vós, e aí ele vai falar, para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra e Israel, desde o sangue de Abel, o justo, lá no livro de Gênesis, esse é sim do Antigo Testamento mesmo, né? Até Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Agora vai, mas por que, mesmo Jesus Cristo falando aqui, como se fosse algo que tivesse acontecido, não pode ser o Zacarias, filho de Baraquias, profeta menor, e nem o filho de Joiada, lá no livro de Crônicas, lá no livro do profeta. Aliás, ninguém sabe como esse Zacarias morreu, o profeta, né? Por quê? Porque Jesus Cristo estaria entrando em contradição. Se Jesus Cristo fala que aquela geração seria culpada pela morte de Abel até a morte de um Zacarias, que faz parte dos livros do Antigo Testamento, né? E essa morte aconteceu antes da morte dos profetas, por exemplo, Jesus Cristo estaria entrando em contradição. Porque aqui em cima ele está culpando aquela geração pelos crimes que eles iriam cometer no futuro. Entenda? Então é de Abel o justo até os crimes que eles iriam cometer no futuro. E não de Abel o justo até um Zacarias que morreu antes do profeta Isaías. Entende? Não pode ser. Se ele falar assim, ó, de Zacarias até um outro, de Abel o justo até Zacarias, que seria um Zacarias que morreu antes, por exemplo, do profeta Isaías, não teria como ele jogar nas costas daquela geração os próprios profetas, daqui ó, os próprios profetas que os pais mataram, e não teria como ele jogar nas costas daquela geração os discípulos e apóstolos que eles iriam, né, perseguir e matar. Jesus Cristo não poderia jogar nas costas daquela geração. Jesus Cristo estaria entrando numa contradição total aqui. Então, gente, Jesus Cristo e o Iago Martins falou no vídeo um absurdo, que Jesus Cristo estava condenando apenas, né, condenar aquela geração apenas pelos crimes do Antigo Testamento, né, cometido pelos pais. E não, Jesus Cristo, cara, é um absurdo. Um cabra que se diz teólogo, entendedor de grego, mandarim, entendedor do hebraico, aramaico, todas as línguas do universo, dizer que Jesus Cristo nesse texto estava condenando aquela geração apenas pelos crimes dos pais. Não, Jesus Cristo está aqui, olha, tá aqui falando. Vocês, né, vocês encheram a medida dos vossos pais. Por quê? Crucificarão alguns, né, matarão outros. Tá? Então eles estão sendo condenados, sim, pelo crime dos pais. Sim, estão sendo condenados pelos crimes dos pais, por causa da hipocrisia, e pelos crimes que eles iriam cometer, que iria acontecer ainda. Por isso que esse Zacarias não pode ser o filho de Joiada, né? Até porque o filho de Joiada é o filho de Joiada e não de Baraquias. Não tem como mudar o nome do pai dele, porque eu não gostei muito. Eu não gostei muito, não, de ser filho de Baraquias. Eu acho que é o filho de Joiada. Pô, tenha santa paciência. Esse é o tipo de exegese que um teólogo faz? Por isso que não tem como ser, gente. Tem que ser, esse Zacarias, tem que ser um Zacarias que viveu na época desses fariseus e na época de Jesus Cristo. Por quê? Por que tem que ser um Zacarias que viveu na época de Jesus Cristo e na época dos fariseus? Porque ele fala exatamente que ele foi morto por aquela geração.
Está aqui. A quem matastes. Quando Jesus Cristo está falando isso aqui, está falando de vós, aquela geração. Não está falando dos antepassados, dos pais. Porque Jesus Cristo, como eu falei nesse texto, Jesus Cristo, ele separa os crimes cometidos pelos pais, né, e os crimes que iriam, né, acontecer naquela geração, que aquela geração iria cometer. Ele separa uma coisa da outra, né? Então, se esse Zacarias tivesse sido morto pelos pais daqueles fariseus, escribas e aquela geração, Jesus Cristo não teria falado a quem matastes, como se fosse eles que mataram. Tá? Jesus Cristo teria falado, Zacarias, que os seus pais mataram. Os Zacarias que seus pais mataram, porque Jesus Cristo sempre menciona os crimes dos pais. Ele menciona, seus pais mataram. Aqui ele não fala que foram os pais. Aqui ele fala a quem matasse, vocês. Tá? Claramente, esse Zacarias não pode ser, como eu falei do livro de Crônicas, e nem o profeta. Tem que ser um Zacarias que viveu na época desses fariseus, desses escribas, e na época de Jesus Cristo, na época daquela geração. Tá? E como eu falei, gente, entenda, como Jesus Cristo estava jogando nas costas daquela geração os crimes que eles iriam cometer, o único Zacarias que aquela geração matou, tá, e foi morto ali naquela briga entre zelotas, fariseus, as tropas de Herodes, né, na tomada do templo de Jerusalém, o único Zacarias, filho de Baraquias, que morreu é o Zacarias mencionado no livro de Flávio Joséfo. Zacarias, e ele morreu exatamente no meio do templo. O meio do templo é o quê? Entre o altar, entre o santuário e o altar. Ele morreu exatamente como Jesus Cristo narrou aqui. É um Zacarias, filho de Baraquias, que morre entre o santuário e o altar do templo. Ele não morreu no pátio do templo, que dá ali na entrada para o lado de fora do templo. Ele morreu entre o altar e o santuário. Tá? E ele morreu nas mãos daquela geração. Daquela geração. Você entende o que Jesus Cristo está fazendo aqui, gente? Jesus Cristo está colocando os crimes que eles iriam cometer, mostrando praticamente o último inocente que seria assassinado dentro do templo, porque vários inocentes foram assassinados no templo de Jerusalém. Ele fala do último inocente, o último justo que seria assassinado antes da derrubada do templo, né? Antes, né, do castigo. E Jesus Cristo já está jogando nas costas daqueles fariseus esse crime que eles iriam cometer. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo já sabia do que iria acontecer. Jesus Cristo está falando. Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem, né, matastes entre o altar e o templo. E jogando para aquela geração. Com certeza aqueles fariseus, aqueles escribas, os zelotas que, né, estavam envolvidos ali, aquela geração, não entenderam, com certeza eles não entenderam o que Jesus Cristo falou, mas os apóstolos entenderam antes da derrubada do templo. Quando esse Zacarias morreu, com certeza eles, olha o que Jesus Cristo falou, aconteceu. Eles não entenderam na época, porque Jesus Cristo jogou nas costas, né, daquela geração uma coisa que praticamente não tinha acontecido ainda. Mas para Jesus Cristo já estava a condenação ali. Tá? Senão Jesus Cristo não teria colocado aqui, ó, matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas. Jesus Cristo não teria falado do futuro, né? Teria condenado apenas aqueles fariseus, escribas, aquela geração por alguma coisa que eles, né, que eles teriam feito, ou alguns crimes que já tinha sido cometido no momento que Jesus Cristo estava fazendo essa pregação, entendeu, gente? Então, como eu falei, entenda o que eu estou falando. Esse Zacarias, se não for o Zacarias que morreu antes da derrubada do templo de Jerusalém, que foi mencionado por Joséfo, se não for esse Zacarias, não pode ser o filho de Joiada. Não tem como ser o filho de Joiada. Lá no livro de Crônicas, esse Zacarias, ele viveu antes dos profetas menores, dos profetas maiores. Ele viveu antes, ele viveu e morreu antes, né? Então não tem como ser esse Zacarias, porque Jesus Cristo estava ali colocando os crimes que foram cometidos pelos pais daquela geração,
e também os crimes que eles iriam cometer. Se Jesus Cristo fala apenas de Abel a Zacarias, que morreu lá antes dos profetas, não tem como incluir nas costas daquela geração os crimes que eles iriam cometer com o próprio Cristo, com os apóstolos e com os discípulos. Então Jesus Cristo está colocando aqui uma linha temporal, uma linha de tempo, tá? Desde um até o último, o primeiro e o último, tá? Mas é o primeiro desde que o mundo foi criado até o último, a destruição do templo de Jerusalém. É isso que Jesus Cristo está falando. Até porque depois no capítulo 24, o que Jesus Cristo narra? A destruição, castigo. Depois que ele fala, ó, vai cair sobre essa geração, né, todos os crimes, desde Abel o justo até Zacarias, filho de Baraquias, ele já fala o quê? Da destruição do templo, o castigo que eles iriam receber. E ainda tem católico, né, eu fico espagnático, né? Não existe essa palavra, mas eu uso. Eu fico espagnático vendo católico defendendo o apocalipse futurístico, né? Tá tudo tão claro aqui na Bíblia Sagrada, né? Mas deixa eu voltar a cena aqui. Eu acho que deu para entender bem, né, gente? Por que esse Zacarias não pode ser um Zacarias lá dos livros do Antigo Testamento? Não tem como. Se não for o Zacarias mencionado por Joséfo, tem que procurar um outro Zacarias que viveu na época de Jesus Cristo e na época daqueles fariseus, escribas e toda aquela geração, tá? Já levantaram a hipótese de ser Zacarias pai de João Batista, mas eu não creio que seja Zacarias pai de João Batista. Eu acho que o único Zacarias que cumpre toda a profecia aí, né? Tudo que Jesus Cristo falou é mesmo esse Zacarias mencionado por Joséfo, tá bom? Então fica assim, tá bom, gente? Cara, eu sei que aqui a gente tem que desenhar para que as pessoas possam entender, porque aí vem os fanáticos pelo Iago Martins, mas Jesus Cristo falou que foi morto, que já tinha acontecido. Gente, eu já refutei isso, já mostrei. Quando você está falando de profecia, você usa também você também conjuga o verbo no passado, como se já tivesse acontecido. É normal jogar algo como se já tivesse acontecido nas costas de alguém, e esse algo vai acontecer ainda. O cara é Deus, ele já sabe o que vai acontecer. O fariseu ali com certeza não entendeu muito bem, mas Jesus Cristo sabia o que ele estava falando, tá? Então fica assim, tá bom, gente? Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.